Bom dia, vamos iniciar o nosso segundo capítulo do nosso livro, que vai da página 40 a 49. Vamos falar sobre as relações dos indivíduos com a sociedade, levando em conta os 3 nomes mais importantes, dos precursores sociológicos da sociedade contemporânea, que são Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim. Então, nós já estudamos os 3 métodos que foram desenvolvidos por cada um deles, Vamos lá. No século XIX, 3 pensadores desenvolveram teorias buscando explicar a sociedade capitalista. Daí, nós vimos aí os seus nomes com suas respectivas fotos. Karl Marx, Emile Durkheim, que continuou o positivismo de Augusto Comte, e Max Weber, Esses 3 pensadores são denominados os clássicos da sociologia. Então, vamos ver o método de cada um. Comecemos pelo método de Karl Marx, que é o materialismo histórico e dialético. Segundo Karl Marx, na visão dele, ele analisou a sociedade na luta de classes, na sociedade capitalista. Um dos conceitos muito importantes que Karl Marx usou foi a mais-valia. O que é isso? É o tempo, excedente que o operário trabalha, enriquecendo assim o seu patrão. E ele destacou a sociedade dividida em 2 classes, A classe burguesa, que é o que possui os bens de produção, e a classe operária, que vende a sua mão de obra. Bem, Marx foi um filósofo social e economista alemão. Ele considerou o conflito entre classes. Segundo ele, o motor da história é exatamente esses conflitos. A obra mais famosa, publicada por Marx, chama-se O Capital, e essa obra analisa as contradições do sistema capitalista. Então, pela imagem, a gente vê uma pessoa acorrentada, Deve ser, provavelmente, a imagem de alguém, de um menos favorecido, que está acorrentado, atrelado a essa ideia capitalista. Então, Marx ele mostrou que nas sociedades de classe, esse Estado representa apenas a classe dominante e age conforme os interesses dela. Então, o Estado que deve estar atuando em defesa ou em prol de todos, na concepção marxista, ele atua geralmente em benefício dos que têm mais poder econômico. Com isso, as desigualdades são a base da formação dessa classe, da formação dessa classe dominante. As relações entre os homens se caracterizam por relações de oposição, que é o antagonismo. Antagonismo é uma coisa contrária. A exploração e complementariedade entre as classes sociais, que são essas 2 classes, a burguesia, que representa os que têm o poder econômico, e o proletariado, que é representada a classe trabalhadora. Então, Karl Marx ele contribuiu muito para o desenvolvimento da teoria sociológica, ao analisar e criticar a organização social, política, econômica, jurídica, ideológica, cultural da sociedade capitalista, reforçando que o papel da sociologia é nos atualizar dentro do nosso papel dentro dessa sociedade capitalista. É a força de trabalho versus a mais-valia. O que é a força de trabalho? O tempo necessário de trabalho para produzir os bens de consumo. A mais-valia é o valor a mais que o operário produz durante o tempo suplementar em que continua a trabalhar depois de produzir o valor de sua força de trabalho. Então,
qual é a consequência dentro do sistema capitalista em que o trabalhador vive praticamente em prol dos que têm o poder, né, os bens de produção? É a alienação. É uma consequência, né? A alienação do trabalhador, que é a necessidade, a insatisfação, a falta de realização. O trabalhador fica subordinado ao objeto. Então aqui a gente vê um gráfico, né? As horas trabalhadas pela legenda, horas trabalhadas. A mais-valia, né, representa grande parte do trabalho que o operário trabalha de graça, e é exatamente esse período que o operário dá mais que enriquece cada vez mais o seu patrão. Ou seja, o patrão, ele não paga, na visão marxista, ele nunca paga aquele tempo, né, integral que o seu empregado fica trabalhando para ele. E é exatamente o que sobra que enriquece ele, que enriquece o patrão no sistema capitalista. Isso é porque, segundo Marx, na visão marxista, a principal característica do sistema capitalista é a exploração do trabalhador. Aqui ele é colocado um esquema: 9 horas de trabalho, um par a cada 3 horas o trabalhador produz, né? Nessas 3 horas o trabalhador cria uma quantidade de valor correspondente ao seu salário, e nas outras 6 horas produz mais mercadoria que gera um valor maior do que ele foi pago na forma de salário. Bem, a diferença entre o valor do produto final e o valor pago ao trabalhador, Marx deu o nome de mais-valia, que expressa, portanto, o grau de exploração do trabalho. Os empregadores têm uma tendência natural de aumentar a mais-valia, acumulando cada vez mais riquezas. As ideias dominantes, numa época, nunca passaram das ideias da classe dominante. Então, aí nós vemos que, uma vez alienado, separado e mutilado, o homem só pode recuperar sua condição humana pela crítica radical ao sistema econômico, que é a ação política consciente e transformadora. Então, o que é uma ação política consciente, né, que nós podemos transformar essa sociedade? Então, infelizmente, quando a gente fala na política, para o jovem, é um tema, um assunto que ele repugna. Infelizmente, né, mas é uma verdade que, sem uma participação política consciente, né, nunca vai se transformar essa realidade. Investir em educação para quê? Se um povo alienado, é mais fácil de ser controlado. Então, quanto menos a gente participa das decisões, menos a gente pode ter o poder de transformação. E aí a gente vê, né, as pessoas com a cabeça enterrada, e assim a sociedade, o tempo vai passando e as coisas nunca mudam. Bem, a outra vertente que nós temos, que vocês estudaram no capítulo passado, é a teoria de Emile Durkheim, né, que é o funcionalismo. Dentro dessa perspectiva, estuda os fatos sociais como coisas. Bem, a gente viu lá que Emile Durkheim, ele considera a sociedade como sendo um organismo. Compara como se fosse um organismo, onde cada sistema tem a sua função. E quem são os sistemas dentro da sociedade na perspectiva de Durkheim? Né? As instituições, como a escola, a família, a igreja. É isso? Então a gente sabe que a escola, a família, desculpa aí, é a primeira, é a base, a primeira instituição que tem essa grande responsabilidade de formar o cidadão, o indivíduo.
Então, Emile Durkheim levou a sociologia para a academia e foi seu primeiro professor. Lembrando que foi ele, quem conseguiu desenvolver a sociologia como ciência. Ele sistematizou metodologicamente a sociologia, definindo como seu objeto de estudo os fatos sociais. A partir disto, ele procurou criar uma aproximação científica para os fenômenos sociais. Ao contrário de Max Weber, ele não estava focado no que motivava as ações individuais das pessoas, o individualismo, mas no estudo dos fatos sociais, termo criado por ele mesmo que descreve os fenômenos que não são limitados apenas a uma pessoa. Os fatos sociais têm uma existência independente e mais objetiva do que ações individuais. Então, Emile Durkheim, ele preocupa-se com a questão da ordem social e com o estabelecimento do objeto da sociologia, assim como seu método de investigação. É através desse autor que a sociologia ganha espaço no mundo acadêmico. A sociologia deveria se preocupar com as fatos sociais que se apresentavam aos indivíduos como exteriores e coercitivos. Bem, aqui no livro, nosso livro didático, a partir da página 40, onde temos primeiras palavras, vai nos falar de uma emenda constitucional que foi a que propôs a redução da maioridade penal dos 18 anos para os 16 anos. E houve, assim, uma resistência, uma polêmica muito grande. Por quê? Os que são contra a diminuição da menoridade defendem o seguinte, que o menor infrator ele não é fruto ele não é do mal, podemos dizer assim, por conta da natureza dele, e sim ele é fruto de uma sociedade na qual ele se transformou naquele menor infrator. Então, quando acontece, na visão de Durkheim, quando a gente chega na sociedade, quando nós nascemos, a gente já encontra ela organizada, Então, os fatos sociais, eles se apresentam em 3 aspectos, que é a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. A generalidade consiste no fato de que ele se estende a todo indivíduo. Ou seja, o menor infrator, ele é menor infrator em qualquer situação. Não existe o menor infrator só aqui, outro acolá, não. Quem é menor infrator, ele é menor infrator em qualquer local. Ele é a exterioridade, porque independe, da nossa vontade. E a coercitividade, porque ele coage, caso você, no caso do menor infrator, a punição é uma forma de responder pelo fato que aquela pessoa não está exercendo, o comportamento ideal. Então, gente, Emile Durkheim, ele nos mostra aqui as características do fato social, a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. A sociedade, como todo organismo, apresenta estados normais e patológicos, saudáveis e doentios. Fato social normal, que significa quando se encontra generalizada na sociedade ou desempenha alguma função social importante. O fato social patológico, aquele que se encontra fora dos limites permitidos pela social e pela moral vigente, ou seja, quando você pisa fora da bola, Para Durkheim, o fenômeno quando agride os preceitos morais pode ser considerado normal, desde que encontrado na sociedade de forma generalizada, desde que não coloque em risco a integração social. Considerou o crime um fato social normal porque é encontrado em todas as sociedades,
e serve de parâmetro para a sociedade. Se o crime põe em risco a integração social, é considerado patológico. O que é patologia? Doença, né? Em sua obra Divisão do Trabalho Social, procura compreender as repercussões da divisão do trabalho e do aumento do individualismo na integração social. Então, Durkheim ele tenta entender o funcionamento da sociedade da mesma forma que a biologia entende o funcionamento de um corpo. Cada indivíduo tem uma função a cumprir que é importante para o funcionamento de todo o corpo social. Então, a gente pode comparar. Se um dos nossos sistemas, dos nossos órgãos, não precisa nem ser o sistema, adoece, né? Todo o corpo vai sentir, pode ser até a unha. Assim funciona a sociedade na visão de Durkheim. Um outro grande pensador, né? Max Weber, o método dele foi a sociologia compreensiva. Ele teve divergências importantes com o positivismo, enriqueceu os estudos da sociologia como a sociologia compreensiva. O objeto da sociologia, do método de Max Weber foi a ação social. A ação humana é social na medida em que, em função da significação subjetiva que o indivíduo que age lhe atribui, toma em consideração o comportamento dos outros e é por ele afetado no curso. Qual é a função da sociologia na concepção de Weber? É investigar a ação social e ressaltar os elementos mais gerais de cada fase do processo histórico da sociedade. Método de interpretar o passado e analisar sua repercussão no presente a uma situação em que ele coincide com o positivismo, quando defende que a ciência social deve estar livre do juízo de valor. Para Weber, os indivíduos é que formam os valores da sociedade. Weber defende a ideia de que a ciência da natureza e as ciências sociais têm métodos diferentes. Essa posição distanciou dos positivistas. O seu objeto de estudo é a ação social e não o fato social de Durkheim, que existiram enquanto coisas exteriores ao ser social. Para ele, os homens agem na história motivados por valores, crenças e interesses, que criam os múltiplos sentidos do existente. Segundo Weber, cada indivíduo age levado por motivos que resultam da influência da tradição, dos interesses raciais da emotividade. Então, Weber ele apresenta a ação social em três denominações: a ação racional, a ação tradicional e a ação afetiva. Então, nós temos a ação racional, voltada a fins e valores, a ação tradicional e a ação afetiva. O papel do sociólogo é compreender o sentido das motivações individuais. Weber, segundo ele, não há lei pré-existente que regule o desenvolvimento da sociedade. Daí o estudo das particularidades, procurando entender as formações sociais e suas singularidades. Na concepção de Weber, os fatores econômicos são importantes, mas as ideias e os valores têm exatamente o mesmo impacto na mudança social. Então, aqui esse quadro ele resume, né? Karl Marx, o objeto da sociologia, do método de estudo de Karl Marx foram as classes sociais. O método dele foi a dialética. Emile Durkheim, o objeto de estudo dele foi fato social. O método foi a explicação. E Max Weber faz ação social, o método é a compreensão social. Concluindo, a tarefa da sociologia é compreender o funcionamento da sociedade capitalista de modo objetivo, para observar, compreender e classificar as leis sociais, descobrir as que são falhas e corrigi-las por outras mais eficientes. Durkheim, ao lado de Marx e Weber, representa uma contribuição importante para a sociologia e para as ciências sociais de modo geral. Sua construção metodológica permanece obrigatória aos pesquisadores do social. Bem, vamos agora comentar um pouquinho o nosso livro.
Como eu já falei no início, na página 40, onde vai nos mostrar a questão da PEC, onde foi tentada em 2015, tentou-se diminuir a menoridade penal de 18 para os 16 anos. Então, nós sabemos que grande parte dos problemas, inclusive dos infratores no Brasil, são motivados, são consequências da desigualdade, né? E quando a gente pode refletir, né, o que nos faz ser gente? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel nessa sociedade que você está inserido? O que requer exatamente a minha vida em sociedade? Porque o homem por si, ele é um ser social, né? Desde a antiguidade, lá na Grécia Antiga, Aristóteles ele já afirmou isso. Nós não podemos viver sozinhos. A sociedade, ela é uma necessidade, porque a gente não consegue sobreviver sozinho. O que eu sou hoje é o que eu estou vivendo. A maneira que nós falamos, a nossa língua, a maneira que nós vestimos, tudo em si. Tudo que eu sou é fruto do meio que eu estou vivendo. Então, a vida em sociedade, ela exige que os indivíduos se conformem aos comportamentos e valores socialmente instituídos em cada cultura e momento histórico. Então, e muitos problemas que muitas vezes a nossa sociedade enfrenta. Então, a sociologia, ela vem nos fazer esse questionamento. Porque a relação entre o indivíduo e a sociedade é um termo fundamental nas ciências sociais, inclusive na sociologia. E o reconhecimento do indivíduo como elemento distinto da sociedade, com base, né, nos que já foi em muitas declarações, como na Declaração dos Direitos Humanos, do Homem e do Cidadão, até mesmo na Constituição, na Revolução, cristalizou uma mudança que vem ocorrendo desde o início da Era Moderna. Então, a sociologia, ela tem essa possibilidade de nos levar a refletir o meu papel, né, como contribuir, como eu estou agindo, onde eu posso mudar, como eu posso melhorar. E eu quero me prender aqui na página 49 do nosso livro, né, onde Karl Marx ele faz uma demonstração em relação à classe social, né? Ele nos dá um exemplo de, por exemplo, no caso de um delinquente, ele nos dá o exemplo de duas famílias. Um filho que nasce numa família de operário, e outro que nasce na família de um empresário. Então, qual é a possibilidade do filho do empresário, né, ser também um empresário? Claro, é muito, muito, muito grande. Já o filho do operário provavelmente vai ser mais difícil. Então, atualmente, né, a gente vê que a ascensão social, ela está bem mais acessível. Hoje você tem um caminho muito importante, fundamental para a sua ascensão, que é o estudo.
Então, aqui na página 49, nós temos a história de um menino que foi criado na favela do Rio de Janeiro e vai comprovar essa visão de Karl Marx, né? Onde ele afirma que a classe social do indivíduo vai contar muito na formação, né, e na profissão que ele pode exercer, ou seja, na oportunidade que ele terá no futuro. Então, o filme é A Última Parada, 174, que vai exatamente mostrar a história desse menino que foi criado na favela, que não vai ter nenhuma oportunidade de estudar, não tem a família para cuidar. E aí, no final, a gente vai ver como termina, né? E como uma pessoa só, que não dá certo, muitas vezes, como toda a sociedade paga conta. Então, esse trabalho desse filme vai ficar para depois da avaliação. Na próxima semana, eu vou deixar a avaliação na escola e vocês vão pegar lá a avaliação escrita. Pode responder lá mesmo na escola e deixar logo, tá bom? Então, o conteúdo da avaliação vai ser o surgimento da sociologia, que nós iniciamos quando ainda estávamos nas aulas presenciais. Aí começamos o primeiro capítulo, né? As 4 principais formas de conhecimento que a gente revisou. Aí vamos falar sobre os principais acontecimentos que contribuíram para o surgimento da sociologia, que foi a Revolução Francesa, Revolução Industrial, Iluminismo. Aí temos os 3 métodos de análise sociológica da realidade social, que vai entrar os 3 nomes importantes de Weber, de Emile Durkheim e Karl Marx. E do segundo capítulo, que a gente iniciou hoje, vocês vão fazer essa atividade da página a atividade da página 57, somente a segunda questão, viu? Onde você vai falar sobre fato social, ação social e a classe social, descrever cada um, que é isso que vai cair na prova, ok? Um abraço, estudem e aí até a próxima oportunidade.